Esqueça tudo o que você já ouviu sobre fantasmas, maldições ou abduções misteriosas. O que aconteceu na ilha de Roanoke não foi apenas um desaparecimento. Foi o início de um mistério que desafiou a ciência e a arqueologia por mais de 4 séculos, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma única pista gravada na madeira. Imagine retornar para casa, depois de 3 longos anos, e encontrar o silêncio absoluto. Não há sinais de luta, não há corpos, não há cinzas de incêndio. Apenas as casas onde sua família vivia, completamente desmontadas, e uma única palavra enigmática cravada em um poste: Croatoan. 115 pessoas simplesmente evaporaram da face da terra, transformando um assentamento promissor no maior caso arquivado da história das Américas. Tudo começou no ano de 1587, quando o explorador John White liderou um grupo de colonos ingleses em direção ao Novo Mundo. Eles buscavam uma vida nova, mas encontraram um terreno hostil e uma tensão crescente com as tribos locais. Entre os colonos estava a própria filha de White e sua neta recém-nascida, Virginia Dare, a primeira criança de ascendência inglesa a nascer em solo americano. Com os suprimentos acabando e a sobrevivência em risco, White foi forçado a navegar de volta à Inglaterra para buscar ajuda. Antes de partir, ele combinou um sinal de emergência. Se os colonos tivessem que abandonar o local por perigo, deveriam entalhar uma cruz em uma árvore próxima. Mas o destino foi cruel. Ao chegar na Europa, White encontrou a Inglaterra em guerra total contra a Armada Espanhola. Todos os navios foram confiscados e 3 longos anos se passaram antes que ele pudesse retornar. Na mente de um pai e avô, cada dia era um tormento, imaginando se sua família ainda resistia. Em agosto do ano de 1590, White finalmente desembarcou novamente na costa de Roanoke, mas a recepção foi um pesadelo silencioso. Onde deveria haver um vilarejo fortificado, havia apenas o som do vento batendo na mata. As casas não tinham sido destruídas, elas haviam sido cuidadosamente desmontadas, o que indicava que quem saiu dali teve tempo e não estava sob ataque imediato. Não havia o sinal da cruz, não havia restos mortais. Apenas as letras C, R e O em uma árvore e a palavra Croatoan em um poste da cerca. Uma tempestade violenta e a falta de recursos forçaram White a desistir das buscas, morrendo anos depois sem nunca descobrir o paradeiro de sua neta. Por séculos, as teorias foram do sobrenatural ao macabro. Falava-se em rituais, doenças desconhecidas e massacres. Mas recentemente, a ciência moderna começou a revelar a verdade chocante através da natureza. Analisando os anéis de crescimento de árvores antigas da região, cientistas descobriram que exatamente entre os anos de 1587 e 1589, a região sofreu a pior seca em 800 anos. Os colonos chegaram no pior momento possível. Sem comida e sem água, a colônia estava condenada. Arqueólogos que exploraram a ilha de Hatteras encontraram a peça final do quebra-cabeça. Objetos europeus do século XVI enterrados profundamente em aldeias indígenas. Foram achados pedaços de espadas, anéis de ouro e cerâmicas inglesas que pertenciam claramente aos colonos. A verdade é que eles não desapareceram no sentido místico. Eles fizeram o que qualquer ser humano desesperado faria para sobreviver. Eles se integraram. Eles se dividiram em grupos menores e buscaram refúgio entre as tribos nativas que sabiam como extrair vida daquela terra impiedosa. Relatos de exploradores, séculos depois, descreviam indígenas com olhos claros e cabelos loiros que afirmavam ser descendentes de homens que sabiam ler em livros. Testes de DNA recentes em descendentes dessas tribos confirmaram traços genéticos que coincidem com as famílias que estavam na lista de John White. O mistério de Roanoke sobreviveu por tanto tempo porque nós, humanos, muitas vezes preferimos acreditar em fantasmas do que na simplicidade da sobrevivência e da adaptação. A palavra Croatoan não era uma maldição, era um endereço. Eles deixaram uma mensagem dizendo para onde estavam indo, mas o mundo levou 400 anos para finalmente entender. Essa história nos ensina que a realidade pode ser muito mais fascinante do que a ficção. Os 115 colonos não se transformaram em fumaça. Eles se transformaram em parte do povo que os acolheu, provando que, no auge do desespero, a convivência e a união são as únicas saídas para a extinção. A colônia perdida nunca esteve realmente perdida. Nós é que não sabíamos para onde olhar.